consigo tirar a transcrição. Não quero transcrever. Parar a transcrição. Agora sim. Então, bom dia a todos, todas e todos. Me chamo Alessandra Felita, sou assistente social aqui da SP Social, e a gente está numa palestra, mais uma, né, palestra do nosso assessoramento, Bússola Social, né, com um tema que é muito importante, né, a comunicação entre os públicos de interesse, com uma convidada que eu já vou apresentar, né, eu vou fazer a minha autodescrição, porque como a gente está gravando, né, como todos já permitiram, e vai ficar no YouTube, a gente precisa dar mais acessibilidade a todos os públicos, né? Então, é importante, né, as pessoas, quando forem falar, antes de falar, também fazerem a sua autodescrição. Então, eu sou uma mulher baixa, cis, parda, estou de tranças grisalhas até a altura da cintura, uso óculos, estou com um batom vinho e com um vestido de linha em tons marrom. Hoje eu estou na paleta marrom, né? Não estou do casaco está ali atrás, mas eu estou na paleta marrom, né? E, como eu falei, sou assistente social aqui da AST Social, e é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês, né? Mais uma vez, reforçar, essa palestra vai ficar no YouTube, então depois vocês vão poder rever, multiplicar, porque é um assunto extremamente importante, né? Para o ser humano, comunicação é fundamental, né? E para as OSCs, né, as OSCs, como a gente chama, é fundamental, né? Como é que a gente vai comunicar aquilo que a gente faz, né? Então, saber como fazer as estratégias é fundamental. E para isso, então, a gente chamou uma especialista, né, que se juntou aqui à ST no final do ano passado e tem feito muita diferença. Depois ela vai poder falar um pouco mais, né? Deixa eu olhar aqui a minha colinha. Então, a Andréia Matias, ela é especialista em marketing, comunicação, branding, com mais de 15 anos de experiência em construir marcas com propósito, né? Esse é um grande diferencial, não é? É marca com propósito. Hoje ela lidera o marketing de relacionamento da Indipred e atua como consultora aqui na ST Social, alinhando estratégia, né, consistência, para fortalecer a comunicação institucional e o engajamento com diferentes públicos, né? Então, assim, Andréia, vou passar a palavra agora para você, mas você que, né, está com todo o tempo aí de 40 minutos, se precisar de mais, não tem problema. Então, como é que a gente vai fazer? A Andréia vai fazer a sua exposição, depois a gente passa para o debate, tá bom? Então, vocês podem utilizar o chat, se quiserem, para botar lá as perguntas, ou, depois, na hora do debate, levantar a mãozinha e fazer a sua pergunta, ok? Então, Andréia, a palavra está contigo. Tá ótimo, muito obrigada. Vou também fazer minha apresentação, né? É difícil, assim, eu não estou acostumada assim, me autodescrever, mas vamos lá. Eu achei legal essa proposta. Sou parda, né? Uso óculos, tenho cabelo preto, até mais ou menos na altura do ombro, né? Estou utilizando um casaco rosa, né? E, bem, meu nome é Andréia, né? Eu sou especialista em comunicação e marketing, né? A Alessandra já me apresentou aí muito bem, né? E hoje a gente vai falar, né, sobre um tema que eu adoro, né, que eu amo, né, que é comunicação e marketing, né, para as OSCs, né? E da importância, né, da comunicação, né? Antes de começar até a falar, né, a gente estava até um pouco antes de começar, né, falando sobre a questão da comunicação, né? A comunicação, ela é algo que ela é muito comum, né, do ser humano, né? Todos nós falamos, nos comunicamos, nos relacionamos, né? Então, isso faz com que as pessoas pensem, né, que a comunicação, eu consigo fazer, eu sou clara na hora de comunicar e tudo mais, e muitas vezes a gente não é, né? Porque a comunicação, ela precisa também ser estratégica, né? Para você poder alcançar um objetivo, para você poder alcançar aquele resultado que você quer, né? E no caso das S6, né, é a gente fortalecer a marca, né? Atrair recursos, né? E engajar as pessoas, né? No nosso propósito, no nosso projeto, na nossa missão ali, né? E aí, né,
iniciando já aqui a palestra. Vocês estão vendo direitinho a minha tela? Conseguem ver direitinho? Então, o objetivo da palestra, né, dessa palestra, da exposição que eu vou fazer aqui, é falar um pouco sobre a comunicação estratégica, né, como é que a comunicação e o marketing eles podem ser, né, aliados estratégicos das OS6, né, como é que a gente pode utilizar isso, né? Eu vou também apresentar algumas soluções bem acessíveis, né, caminhos que mesmo com poucos recursos, muitos até gratuitos, né, a gente consegue já começar a fazer um plano de comunicação e começar já a fazer diferença, né, nas S6. E algumas ferramentas práticas, né, que vocês podem utilizar também, né? Hoje a gente tem várias ferramentas, inclusive até com IA, né, com inteligência artificial, então a gente pode utilizar, né? E o objetivo é, no final dessa apresentação, Aqui, já que não está você... aparecendo. Tá. Acho que alguém está falando aí. Você já tem um Gente, só um panorama... instantinho. Pessoal, mantenha o áudio fechado para não atrapalhar. Eu já fechei. Pode continuar, Andréia. Tá. E o objetivo é, no final dessa apresentação, você ter um panorama. Acho que tem alguém também falando aí. Acho que tem que só que. Acho que dá para mutar todo mundo. Você tem um panorama completo, né, de como implementar essas estratégias na sua organização, né? Independente do seu orçamento, como eu falei, porque a gente tem algumas soluções gratuitas, né? Então vamos lá. Por que a comunicação ela é essencial, né, para as ONGs, né, para as OS6, né? Por quê? Primeiro, porque ela gera visibilidade, né? A OSC que não se comunica, ela não existe para o público e, consequentemente, para os apoiadores. Então, é muito importante você comunicar. A comunicação, ela conecta você com o seu público, né? A comunicação, ela é a ponte que conecta a sua causa, o seu público-alvo, os recursos necessários, né, que você precisa. Então, é importante por isso. E, além do mais, ela gera confiança com seus parceiros e patrocinadores, né? Então, toda vez que você faz um post, que você divulga, né, o seu projeto, o seu trabalho, aquilo vai influenciar algumas pessoas, né? Ela vai construir confiança, ela vai te ajudar a estabelecer parcerias e captar doação, que é o que todo mundo aqui quer, precisa para que o projeto vá à frente, né? E também um outro item que eu não coloquei aí, mas que é fundamental, é também fazer com que o patrocinador perceba, né, que aquele recurso que ele está doando para você está sendo bem utilizado, né? Você está usando da forma correta, né? Então é importante. E aí, o que eu consigo mudar, né, com a comunicação estratégica, né? Mais para frente eu vou dar um exemplo prático, né, que a gente implantou aqui na ST, né? Como a Alessandra falou, desde o ano passado, no final do ano passado, a gente começou já a fazer a comunicação da ST, né? Então a gente fez algumas mudanças e a gente teve alguns resultados, eu vou apresentar. Mas, assim, a gente consegue ter visibilidade e reputação, né, tendo uma comunicação estratégica, né, você aumentando a sua presença na mídia, você consegue ter maior reconhecimento do seu público à sua causa, né? Ele começa a reconhecer a sua importância ali na sociedade. Então, é muito importante isso. Você consegue um apoio institucional e financeiro, com isso você consegue atrair mais patrocinadores, parceiros, doadores que são comprometidos com a sua missão, né? Pessoas que elas se sensibilizam ali com a sua causa, né? Seja qual for ali a sua causa, né? E você tem um maior engajamento e impacto social, né? Você consegue até ter maior número de voluntários, você consegue ampliar o alcance dos seus projetos, né? A gente estava falando também mais cedo, né? Porque muitas das vezes a gente vê projetos lindos, maravilhosos, mas você ali impacta 10, 15 pessoas. Mas quando você vai para a internet, quando você amplia essa divulgação, você consegue alcançar milhares de pessoas ali, impactar, né? Então, assim, é muito importante. E aí eu trouxe aqui alguns pilares que são importantes para a gente ter uma comunicação eficiente, né? Como eu falei, né, a comunicação é inerente, né, do ser humano, todo mundo fala e tudo mais, mas a gente precisa ter alguns aspectos que a gente precisa prestar atenção para que essa comunicação seja eficiente, para que a pessoa que está do outro lado ali entenda o que eu quero falar, né? Porque a comunicação também, ela não é só a fala, né? Ela é todo um conjunto de sinais, de imagens, né? De gestos. Então, assim, tudo isso faz parte, né?
Então, primeira coisa é ter clareza, né, você construir mensagens diretas que sejam compreensíveis por aquele público que você está falando. É muito importante você conhecer o público, né, que você está se relacionando, que você está comunicando, né. Você ter coerência, né, o seu conteúdo, ele precisa ter consistência com aquilo que você faz, né, e aquilo que você pratica. Eu falo muito aqui na empresa, né, e até, na EST, né, a comunicação, ela na verdade dá visibilidade àquilo que você é, né, então não adianta eu inventar, eu colocar um monte de coisas lá que eu faço e na verdade não ser consistente, eu não faço aquilo, então a gente precisa ter coerência, né, ter transparência. Ter alinhamento com o propósito, né, então toda comunicação, ela precisa ser intencional, né, ela precisa refletir a razão de existir daquela organização, e vocês vão ver ali mais para frente como que a gente faz isso, como é que a gente conecta esse propósito, como é que a gente alinha isso, né, eu vou mostrar alguns passos ali que é importante, né, e ter consistência, né, frequência também e regularidade na comunicação com todos os públicos, né, ou seja, o que você fala na presencial, você tem que também falar no digital, né, você tem que ter consistência ali na sua mensagem. E aí eu trouxe aqui alguns passos, né, que a gente precisa estruturar, né, que a gente precisa seguir para poder estruturar a nossa comunicação, né. São 6 passos importantes, né, que a gente precisa fazer e seguindo esses passos, são os passos mínimos que eu consigo, através deles, já ter uma estruturação no meu plano de comunicação, né. Primeira coisa é o diagnóstico, né, a gente não consegue fazer um plano de comunicação, a gente não consegue planejar uma comunicação, sem primeiro ter uma ideia do cenário atual, né, da onde eu estou, quais são meus pontos fortes, né, quanto organização, né, quais são os meus pontos fracos, né, o que que eu preciso melhorar, quais são as oportunidades, né, tem alguma oportunidade, parceria, né, de ampliar, né, ali, de conseguir, né, fazer algo ali, eu preciso ter isso mapeado, né. Quais são as ameaças, né, da comunicação, por exemplo, tem algum assunto que eu não posso falar sobre isso, né, e tudo isso eu preciso mapear para eu poder fazer ali o meu planejamento de comunicação, né, a gente chama aqui a análise de SWOT, né, tem uma metodologia, né, a gente pode depois, mais para frente também ser um outro conteúdo aí que a gente pode abordar, né, porque tem toda uma metodologia para fazer esse diagnóstico, essa análise. Mas é super importante, né, de forma básica, a gente conhecer nossos pontos fortes, até para a gente poder trabalhar eles, né, na comunicação, é legal que a gente consegue trabalhar o diferencial, isso é muito bacana. Fracos, oportunidades e as ameaças também que a gente tem, né, na nossa área ali. E depois disso a gente já consegue fazer, né, ter uma definição dos objetivos, né, mais claros. A gente consegue mapear também o nosso público-alvo. É muito importante a gente saber, né, por exemplo, com quem eu me comunico, com quem eu estou falando, né. Se é uma ONG que trabalha com criança, né, para quem eu estou comunicando, que mensagem eu quero passar, né. Se é uma OSC, né, que trabalha com adolescente, né, com quem eu estou falando, quem eu quero atingir, né. E aí você começa primeiro a determinar o seu público ali, para que a comunicação ela seja clara para esse público, senão você vai falar algo que não vai impactar o público que você quer impactar, que você quer sensibilizar, né. Então é muito importante a gente ter essa atenção. Uma outra coisa muito importante é a identidade, né. A comunicação, né, ela tem alguns elementos que são proprietários. Quando a gente fala proprietários, são elementos onde você consegue reconhecer aquela instituição. Por exemplo, se você vê o logo da Coca-Cola, o formato da Coca-Cola, você já sabe que se trata da Coca-Cola. Se você vê um M amarelo, você já sabe que é o McDonald's. Então, assim, né, o que que pode ser proprietário para a sua ONG, né? Uma cor, né? A cor, né, no caso da ST é o verde, né? É um formato, né? Um grafismo que a gente fala. Então, assim, a gente precisa ter isso. E esse grafismo, essa imagem, ela está muito ligada ao nosso propósito, ela precisa refletir também, né, a logo, a imagem, né, a visão, ela não é aleatória, né, ela precisa ter a ver com o nosso propósito, com a missão, com a visão, com os valores, que vai guiar as comunicações, ou seja, nada é por um acaso, né, tudo tem um contexto ali e tem uma intenção.
E aí você com isso também precisa olhar o conteúdo, né. Você tendo, né, o diagnóstico, o planejamento, a identidade, né, o seu conteúdo ele vai fazer mais sentido, né. Quando você criar os seus materiais, você vai saber o seu tom de voz, qual é o tom de voz que eu tenho que falar, de que forma, né, eu posso ser relevante para o meu público-alvo. Então tudo isso vai te ajudar a construir o conteúdo. Que conteúdo sensibiliza o meu público, né, a minha causa, então preciso pensar nisso. E aí pensei em tudo isso, o que que eu vou pensar? A próximo passo, qual canal? Para onde eu vou divulgar isso? Vai ser rede social? Vai ser no meu site, né? Vai ser, eu vou participar de um evento e ali eu vou comunicar sobre aquilo ali. Então, assim, a gente consegue notar, né, com tudo isso, como eu consigo planejar, né? De que forma, né? Eu quero impactar, de que forma eu vou trabalhar o meu conteúdo, a minha causa, né? E por fim, a rotina e o calendário, porque a gente precisa também, como a gente precisa ser consistente na comunicação, a gente precisa ter uma rotina, precisa ter um calendário ali de post planejado, né, intencional, né, de que forma eu vou fazer. Por exemplo, na ST a gente faz os planejamentos mensais, né, então a gente trabalha muito em conjunto com a Alessandra, né, com o pessoal que fica interno. Então, por exemplo, a gente pega, o que que a gente tem de atividade tal mês? A gente já mapeia isso e já vai adiantando ali o conteúdo, para na hora a gente já saber o que que a gente vai registrar, o que que a gente vai captar. Então, tudo tem que ser intencional, né, e planejado. Por aí a gente já consegue fazer uma implementação mais intencional, mais estratégica. E aí eu trouxe também um item que é fundamental, que é o que dá norte à nossa comunicação, que dá consistência e que dá relevância à nossa comunicação, que é a construção de propósito, missão, visão e valores, né. Esses itens, né, eles são fundamentais, eles fazem parte da cultura da instituição, de qualquer instituição, né, cada uma vai ter o seu propósito, vai ter a tua missão, visão e valores, porque eles vão nortear ali a forma como a gente vai conduzir o projeto, como a gente vai lidar com as pessoas, como a gente vai agir no dia a dia. Então, eu vou falar cada um e eu vou dar um exemplo também prático, eu vou dar um exemplo do que a gente fez aqui na ST, mas eu vou falar o que cada um significa. É muito importante que toda instituição ela tenha isso muito bem alinhado e muito bem divulgado isso, né? Porque com isso a gente consegue trabalhar também a cultura interna, o engajamento e alinhar também o que todo mundo está pensando, para onde a gente vai, o que que a gente quer, né? Então, o principal item, e é muito importante, é o propósito, né? Hoje em dia, né, ainda mais com essa nova geração que a gente está vendo aí, a geração Z, a geração alfa, né? Ninguém se sensibiliza sem propósito. A gente precisa ter um propósito para tudo que a gente faz, né? E o que que é o propósito? O propósito é por que nós existimos, né? Qual é a razão mais profunda de ser da OSC? Então, a gente precisa ter isso muito bem mapeado, porque as pessoas se conectam a propósito, né? Para que que você tá? Para que que você existe? O que que você faz, né? E o propósito ele tem muito a ver com uma visão de mundo. Não é só o que eu faço, mas o impacto que eu gero no mundo. O que que eu faço para gerar o mundo, a minha comunidade, né, a minha localidade, todo o ecossistema que eu estou inserido. Então eu preciso pensar nisso, né. E essas frases elas são geralmente elas são feitas no infinitivo, né, e eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o propósito da ST que é promover uma vida digna, construindo uma sociedade mais justa e um mundo sustentável. Então, você vê claro qual é o nosso propósito, porque a nossa razão de existir, né? E também de que forma a gente também está atuando no mundo, né? O que que eu colaboro para o mundo, né? Então, é dessa forma. A missão, né, que é o que? O que nós fazemos, para quem e como, né, geralmente a missão é a atuação no presente, né, o que que como eu faço aquilo ali, então, eu trouxe também um exemplo da ST, que é construir coletivamente uma vida digna e um mundo socialmente justo e sustentável, através do compartilhamento de conhecimento, fortalecimento de laços familiares e comunitários e da construção de redes colaborativas, né. Então assim, essa é a missão, né, da instituição,
A gente também tem a visão, que é muito importante, a visão é aonde a gente quer chegar, né, qual o futuro que eu desejo, então é muito importante isso também estar alinhado, isso ser divulgado ali para os seus para a sua equipe, né, para os seus colaboradores, para os seus voluntários, né, para as pessoas que fazem parte daquela instituição, para que ela possa compartilhar da mesma visão que você tem, né, todos estão no mesmo objetivo ali, né, no caso, um exemplo que eu trago ali da ST é ser reconhecida como referência na transformação de vidas, promovendo uma sociedade mais justa e solidária, né? E os valores que são fundamentais, os quais a gente são inegociáveis, porque são os nossos princípios, né? A forma como a gente, como guia as nossas decisões e a forma como a gente se relaciona entre as pessoas, então são muito importantes. Eu trouxe aqui alguns exemplos só de valores da ST, que é empatia, comprometimento, transparência, respeito à diversidade, inovação, né? Então, esse conjunto, né, de elementos, eles são muito importantes para que a gente possa construir uma comunicação intencional e consistente. Por quê? Se eu conheço o meu propósito, se eu sei a minha visão, minha missão, a minha visão e os meus valores, né, toda a minha comunicação e toda a minha forma de agir e até de construir os meus projetos, eles vão considerar esses parâmetros, né? E eu vou conseguir ser coerente com aquilo que eu acredito, né? Então é muito importante, cada um vai ter o seu, né? E é muito importante estar amplamente divulgado. Mais para frente eu vou mostrar, né, como é que a gente fez isso na ST, a gente colocou nos locais, né, e isso gera um engajamento e gera um alinhamento também com o conteúdo. E aí eu trouxe também, né, quais são os elementos básicos, né, que as OSCs precisam ter. Tá, eu tenho meu planejamento, eu já sei como é que eu vou, né, chegar, como é que o que que eu preciso ter para começar, né? O que que eu posso construir ali? Eu sei que nem todos vão ter tudo isso, né, mas são alguns elementos que é importante você saber, né, que existe e que é importante a gente construir para ter consistência na nossa comunicação, na nossa identidade. Primeira coisa é o logo, né? O logo ali, né? É algo que vai representar a sua instituição, né? Ela visualmente, né? O logo ele tem uma intenção, né? Quando a gente constrói um logotipo, né? Uma marca, né? A gente faz ela intencional, né? Para que as pessoas possam reconhecer. Ela precisa ter a ver com o meu propósito, com a minha missão, com a minha visão, com os meus valores, né? E por isso também que é muito comum também as empresas, isso foi um trabalho que a gente fez também na ST, né, depois de 10 anos, de fazer um reposicionamento, de você olhar e falar assim, olha, essa logo não funciona mais, porque meu objetivo agora é outro. Então, vamos ajustá-la, né? Porque, como eu falei antes, a comunicação, ela é o todo, né? Ela também é imagem, ela é o visual, ela é, né, o contato, ela é, né, um contexto geral. Então, a gente precisa sempre estar revisitando, né, tudo isso. A paleta de cores é muito importante, né, as cores, porque tanto as cores quanto a marca, ela é proprietária da instituição, né, então é importante você ter uma cor que te reconheça. Por exemplo, aqui na empresa a gente tem um verde, né, que toda vez que alguém está com aquela blusa verde, a gente fala: "Ih, é verde Ingepred", já se tornou proprietária da marca, de tanto da gente utilizar ela com consistência na comunicação. Então você passa a ter uma cor que é proprietária sua, a pessoa já te reconhece em ver aquilo ali. É a mesma coisa que eu falei do McDonald's, quando você vê, da Coca-Cola, enfim, das outras marcas que a gente conhece às vezes só pela cor, né, por enxergar. Então, na ONG, né, na OSC, não é diferente, a gente também precisa trabalhar as cores proprietárias, precisa ter uma identidade, né. Ter uma biografia, né, institucional, né, ter já uma história, né, a trajetória da organização, fazer esses formatos curto, médio e longo, para que isso? Para quando você precisar se apresentar, né, tanto na rede social ou para alguém, né, é importante você ter isso, né. Eh Fazer o portfólio dos seus projetos, né, esse é um trabalho também que a gente fez também na ST, de pegar todos as histórias das pessoas, né, fazer um registro visual de fotos, de vídeo, né, do que acontece ali, das transformações mesmo que você fez na vida das pessoas, isso é muito importante, né.
Uma outra coisa também muito importante para a área de marketing visual hoje, como as pessoas ainda são mais visuais, é importante ter atenção nas fotos e vídeos, né, de ter qualidade, de você captar ali, documentar o trabalho que você faz, né? Às vezes os projetos dão tanto trabalho, a gente envolve tanta coisa, mas como é que eu registro isso? Como é que eu guardo, eu capto, né, a imagem, né? Porque isso vai ser importante, porque muitas pessoas elas vão ser impactadas por aquela imagem que você compartilhar, né? Então é importante a gente ter esse cuidado na foto, no vídeo de qualidade, né, nesse material que a gente vai fazer. E por último, né, eu sei que nem todas têm, mas ter um manual de identidade visual básico, né? A gente eh, toda empresa, né, toda ONG, toda OSC precisa ter, né, um manual de identidade. O que que é um manual de identidade? Ela é um documento, né, que ela tem as regras de aplicação da sua marca, né? Ou seja, como é que eu posso utilizar a minha marca para uma apresentação, para um projeto, como é que eu faço, quais são as cores, quais são os tamanhos, até que tamanho eu posso reduzir essa marca de forma que ela fique legível. Então, o manual ele vai dizer como é que você vai usar essa logo, e ele é muito importante, porque como eu expliquei para vocês, né? Como a logo é algo que te identifica como se fosse a sua foto, né? A sua imagem, né? Você não pode distorcer, né? Eu, pelo menos, fico muito desconfortável se a pessoa pegar minha foto e esticar ela, né? Ou botar minha foto rosa, né? Então, a logo é a mesma coisa, é a imagem da empresa, né? Então, assim, você precisa garantir o padrão dela, que ela seja reconhecida, né? Você não vê uma logo das outras marcas mais famosas, você vê o cuidado que elas têm de aplicar, de colocar. Por quê? Porque tudo isso gera reconhecimento das pessoas, né? E a exposição, quanto mais você é exposto àquilo ali, isso já se te torna familiar e você reconhece. E como a gente está falando de comunicação, de marca, de branding, é muito importante isso a gente trabalhar, né? Porque a marca ela vai te dar mais também credibilidade ali para o seu projeto. E aí, agora falando de conteúdo, né? Como é que eu faço? Como é que eu crio conteúdos que sejam relevantes para o meu público, né? Às vezes penso assim, poxa, eu faço tanta coisa bacana e tudo mais. Depois, mais para frente, eu vou falar de algumas ferramentas que a gente pode utilizar, mas assim, quando a gente vai construir, né, uma narrativa que a gente fala, um conteúdo, a gente precisa entender, isso é relevante para o meu público, isso é importante, né? E a gente tem, eu vou citar quatro itens aqui que a gente pode pensar na hora de fazer conteúdo, né? O primeiro é histórias reais de impacto, isso é muito importante, né? Transforma os dados que você tem em narrativas que possam mostrar, por exemplo, o antes e o depois das suas ações, né? O que que você gerou de impacto naquela comunidade, né? Qual foi o resultado daquele seu projeto, né? Pegar um depoimento de alguém, alguém contar uma história, isso é bem legal e conecta bastante, né? Os bastidores e parcerias, mostrar o seu trabalho ali no dia a dia, como é, o que que você está fazendo, né? Isso colabora bastante também, né, para trazer todo o seu trabalho, né, veracidade, transparência ali com o seu propósito. Trazer voz, dar voz aos beneficiários, às pessoas que são atendidas, né? Então, as próprias pessoas trazer o depoimento delas, né? Contar suas histórias de transformação, isso é bem legal. E o último, assim, bem importante, um dos mais importantes é ter uma linguagem acessível e emocional. Então, evitar os jargões técnicos, né? Para que a gente possa se conectar com as pessoas. Não adianta eu pego um depoimento, né, de alguém para falar algo ou no contexto lá, né, que eu vou fazer um relato lá, eu coloco algo muito técnico que as pessoas não vão entender. Então, eu tenho que ter esse cuidado com a comunicação, né? Com as palavras que eu vou utilizar, se está dentro do contexto daquele público que eu estou atendendo, que eu estou falando. Porque o conteúdo que emociona, ele é mais compartilhado e gera mais engajamento. Então, assim, eu vou mostrar mais para frente, a gente já teve posts que a gente alcançou mais de 40 mil pessoas de visualização. Então, assim,
O conteúdo, quando ele emociona, quando ele toca, geralmente, né, e isso eu consigo, assim, comparar tanto o conteúdo da ONG quanto de empresa, porque eu também trabalho para empresas, o conteúdo da ONG, ele consegue ter muito mais alcance do que empresas, porque você fala conteúdos reais e você coloca imagens ali de pessoas, isso enganja, e dá bastante engajamento, né? Então é muito importante a gente ter essa intenção na hora de produzir esse conteúdo, né? E aí eu trouxe aqui também umas dicas de ferramentas que são gratuitas, né? Que são e inclusive para ONGs, tá? A gente consegue tem planos totalmente gratuitos de contas premiums, assim, que são caras, mas a ONG consegue ter 100% de desconto, né? Inclusive a ST tem, a maioria delas a gente já tem, isso facilita muito o nosso trabalho, né? A primeira delas, muitas aqui, claro, vocês já devem conhecer, depois até mais para frente, é um conteúdo já bem mais extenso, a gente vê depois outros encontros para a gente poder trabalhar, né, cada uma delas, né, ou todas elas, mas são ferramentas que são ótimas, que ajudam a profissionalizar, a dar mais seriedade ao material, a dar mais consistência visual, mais beleza mesmo, né? E nos ajudam bastante. Por exemplo, o Canvas, né? O Canvas, a versão Pro, né, que é paga, a ONG tem totalmente gratuita, né? Então você, claro, para isso você tem que ter um e-mail, você tem que mandar algumas documentações para lá para poder comprovar, mas é bem simples, não é nada tão trabalhoso, né? E você consegue ter um acesso para você criar os seus posts, apresentação, fazer os seus cartazes, fazer os seus materiais, né? Lá tem muito template, então você consegue colocar. O Canvas, você consegue já botar as cores da sua instituição e ele já faz posts nas suas cores, você consegue colocar para dar mais consistência lá à sua comunicação. Então, assim, é um recurso muito bacana e muito acessível de utilizar, né? É, o Adobe, né, que também você trabalha a parte visual, a gente consegue ter um desconto, mas é um serviço muito caro. Mas o Canva, ele cumpre muito esse papel, ele ajuda bastante, né? E você consegue ter esse recurso. O CapCut, acho que todo mundo também conhece, né, para edição de vídeos, né? O CapCut também tem vários templates, bem legal, você consegue documentar. Vídeo gera muito engajamento, gera muita conexão, então é importante fazer vídeo lá, fazer reels, isso é muito legal. O chat GPT, né? Acho que todo mundo hoje já, né? Eu não consigo nem trabalhar mais sem o chat GPT, né? O chat GPT é muito interessante para criar textos, fazer revisão, tradução é excelente, gerar ideias, planejar campanhas. E o chat GPT também é motivo de um curso à parte também, porque você tem algumas ferramentas, é claro, você tem que ter um prompt lá próprio e tudo mais, mas você pode personalizar o seu chat GPT para ele ter o tom de voz da sua marca, né? E ele entender a sua instituição. Então, assim, tem que ter muito cuidado também com o chat GPT, tá? Assim, ao mesmo tempo que ele é excelente, você precisa fazer essa personalização que eu estou te falando. Por quê? Porque senão as pessoas vão ver que você está usando IA, porque vai ficar artificial. Mas tem formas de você personalizar ele de forma que ele entenda muito do seu negócio e faça algo assim extraordinário e te ajude a pensar. Ele é muito bom, você tem um ganho de tempo e muito grande ali de estratégia, de tudo ali pelo chat GPT. O Google Forms também, que é gratuito, né? Você pode com ele criar pesquisa, fazer formulários de inscrição. Olha que legal, você fazer um formulário para um evento, né? Para um projeto, né? Pegar feedback do seu cliente, né? Do seu atendido lá, de quem você assessora, de quem você da sua, né, do seu público ali, né? E com isso a gente fez um trabalho aqui na ST, vou citar mais um exemplo, né? A gente fez um formulário, a gente fez umas pesquisas e o resultado dessas pesquisas a gente colocou no ChatGPT e o ChatGPT deu uma análise para a gente. A gente criou um relatório para um patrocinador e isso deu grande visibilidade, né? Porque mostra para o patrocinador assim, poxa, que legal, olha esse impacto, né? E o chat faz tudo isso, né? E a gente trabalhou com o Google Forms, coletou as informações e fez esse estudo lá com o
ChatGPT e fez essa análise legal, assim, é um ganho também muito legal. Como eu falei, você começa a medir, né, os teus resultados, o teu processo, né, a tua... E até para retroalimentar ali a sua comunicação, né? De acordo com o que vem no Google, lá, no que seu público fala, você vai direcionando a sua comunicação, né? Você vai conhecendo melhor o seu público. O Google Drive também, né, que é armazenar e compartilhar os arquivos, é muito importante. E o FreePic também, que é um banco de imagens assim muito, muito, muito bom, né? Eu sei que o melhor é a gente utilizar as nossas imagens, imagens reais. Mas quando não dá, eu preciso fazer uma campanha. Ah, campanha do agasalho. Preciso gerar uma imagem bacana, não tenho própria e tal. Pode utilizar o FreePic, ele é ótimo. Inclusive, ele gera imagens gratuitas com IA. Você consegue, por exemplo, a gente no site da a gente foi fazer o site da ST, a gente tinha um estudo, né, a gente tinha, né, a gente fez um ensaio, tem fotos, tá? A gente usou, a maioria foi fotos próprias para dar até, né, seriedade, transparência, mas algumas imagens a gente gerou com IA, a gente coloca lá, eu quero uma pessoa com uma blusa nessa cor, você bota lá qual a cor que você quer, ele faz tudo direitinho, você dá o cenário, ele gera a imagem, fica perfeito, tá? Então, assim, é um recurso bem legal e é gratuito também. E a gente consegue utilizar e tudo isso aqui a gente consegue melhorar nossa comunicação. Tem vários outros recursos também que a gente pode utilizar, mas mais para frente a gente pode fazer, é um assunto à parte. Mas esses já ajudam bastante. Né? E aí a IA, eu trouxe até aqui no destaque, né, como é que a IA pode ajudar, né, as OS6, né, e eu reforço que a IA hoje é fantástica, né, ontem, para você ter uma noção, eu estava trabalhando num vídeo aqui na empresa, através de uma imagem, eu criei um vídeo muito bacana com IA em menos de 1 minuto. Então, assim, a IA hoje ela consegue nos ajudar bastante a criar conteúdo, né, a fazer texto, newsletter, relatórios, apresentação. Então, você consegue fazer muita coisa legal. Ela te dá ideias para campanhas, né, abordagem, estratégia para você fazer, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente estava até conversando, que é uma informação também muito importante para a ONG, o Google, ele dá créditos para as ONGs para fazerem campanhas gratuitos. R$ 10.000, eu só não sei se é anual ou se é mensal, mas eu sei que é um valor de R$ 10.000, a gente está já fazendo, vai começar a fazer para ST, a gente estava esperando ter um site. O problema é que você vai precisar ter um site, né? Porque para você poder gerar campanha, mas você consegue fazer campanhas patrocinadas, né, pelo Google e ele te dá uma verba, né, quanto instituição para você fazer isso. Isso é bem bacana, é um valor considerável. Se eu não me engano, é R$ 10.000 e você já consegue ali divulgar o seu projeto, divulgar ali, pedir doação, né, enfim, né, você consegue fazer isso. E automação também, que são as respostas a dúvidas frequentes e diagnósticos iniciais. Por exemplo, a IA, ela te ajuda muito na parte de programação, né? De que forma eu consigo programar, fazer um sistema e tudo mais. Você consegue otimizar algumas coisas, fazer chatbot, que é robôs que aprendem com seu conteúdo e respondem o teu público. Então, assim, é uma infinidade de coisas que você consegue fazer, que você consegue melhorar também a experiência dos seus atendidos, né, e do público geral como um todo, né. E hoje, cada vez mais, assim, a gente tem estudado, né, com as ONGs, com as OSCs, né, cada vez mais tem ferramentas de automação voltadas para as OSCs, né. Hoje não é mais como era antigamente, né, que era uma coisa mais manual e tudo mais. Hoje não, hoje, né, já tem mercado, já tem ferramentas próprias para as OSCs, depois a gente pode até falar sobre elas também. E aí a gente falou de ferramentas, a gente falou de estratégia, a gente falou de ferramentas, e como medir os resultados, né? De que forma eu consigo medir para saber assim, estou indo no caminho certo, não estou indo? Então a gente tem alguns, algumas itens que a gente consegue, né, perceber, né? Que é o quê? Por exemplo, o engajamento, né? Ou seja,
a gente crescer, né, o crescimento que a gente tem nas interações das redes sociais, né, todo o buzz lá que a gente acaba tendo, né, as doações, né, que é algo já mais evidente, né, eu tenho mais doação, teve um aumento, não teve, né, como é que eu consigo, qual o ganho que eu tive ali com essa mudança, né? Voluntários, né, crescimento, né, de pessoas que vão se interessar em contribuir com a sua causa, né, porque ela vai estar ali sensibilizada, então isso também é uma medição que a gente consegue fazer também, né, e as menções na mídia, né, os aumentos das aparições espontâneas em veículos de comunicação locais, né, como um todo. A gente mesmo, ontem a gente teve um pedido de uma ONG que falou: "Ah, eu posso fazer uma collab com vocês, né, e compartilhar nosso conteúdo". Isso foi bem bacana, porque o conteúdo tocou nela, fez sentido para ela, né. E ela tem o quê? 18.000 seguidores. Olha a exposição toda que a gente conseguiu ali através de um post que a gente fez, né. Então, assim, é muito importante estabelecer essas métricas, né, antes da gente começar, né. Por exemplo, todo o projeto, né, o conteúdo que eu lanço, né, o que que eu quero, né, ele tem que ser intencional e de que forma eu consigo medir o resultado daquele material ali, né, para a gente conseguir ajustar a estratégia, né, e ter resultado, porque, como eu falei, a comunicação, ela é para alavancar, ela é para gerar resultado. Se ela não está gerando resultado, aí eu preciso lá fazer, analisar novamente. O que que eu fiz de errado? O que que eu preciso mudar, né? Então é importante sempre ter isso. E aí eu trouxe os erros mais comuns, né. Quais são os erros que, né, a gente mais faz, né, e a gente precisa ter atenção para não fazer, né. Primeira coisa é comunicar apenas para pedir, para arrecadar, isso não é legal, né. Primeiro a gente precisa falar com o público, a gente precisa construir um relacionamento, né, primeiro, né. Construir um relacionamento, postei, eu tenho constância ali, eu posto conteúdos que são importantes, né, informativos, fiz um relacionamento, beleza, aí você vai evoluindo para isso. Mas se você só vem para pedir, isso não é legal, porque você não vai conectar com o seu público. Outra coisa é ignorar o visual, você botar um material de baixa qualidade, né, porque isso tudo, o visual, ele também colabora para a reputação da tua OSC. Então, assim, você precisa prestar atenção no visual, né. Usar linguagem técnica demais, que eu já tinha falado antes, isso é importante também, a gente saber com quem a gente está falando e conectando, né, com a comunicação. E não ouvir o público, né. Se você faz uma comunicação ali e você não está percebendo ali o que que as pessoas estão falando, né, tem algo de errado, porque a comunicação ela não é unidirecional, né. A gente precisa ter essa ideia, de escutar, de olhar as melhorias, de até para a gente ter melhoria e engajamento, né. Uma das coisas também que eu não coloquei, mas acho que é muito importante a gente fazer, e aí dentro de um planejamento estratégico, que aí é assunto para um outro, né, para um outro encontro, mas acho que é muito importante a gente falar, é a gente olhar as outras ONGs, né. Por exemplo, quando a gente foi criar a estratégia para a ST, né, a gente olhou 3 ONGs que a gente se identificava. Ah, quais são as ONGs que compartilham com o meu propósito, né, e eu me identifico. E você olha elas, como é que elas se comunicam, como é que é o tom de voz delas, como é que elas se apresentam, né, e dali vai surgir vários insights para você. E aí, claro, você não vai copiar, na verdade você vai olhar e vai saber assim: "Beleza, mas de que forma eu me diferencio dela? O que que eu tenho a mais? O que que eu posso falar?". E daí você vai construindo também a sua estratégia, também é bem importante. E o que faz a diferença, né, mais uma vez, planejar, né, estabelecer os processos, porque a gente precisa ser consistente, precisa fazer sentido, né. Por exemplo, se o meu propósito, né, é meio ambiente, né, se eu estou ali falando de sustentabilidade, nã-nã-nã, não dá para eu falar, botar um conteúdo que não tem nada a ver com isso, né, que não seja coerente com aquilo ali. Então, assim, eu preciso ter consistência, coerência, frequência, né, na comunicação. A comunicação ela precisa transmitir uma emoção genuína, né, porque as pessoas, hoje em dia, né, até os vídeos mais viralizados, TikTok, né, Instagram, são conteúdos caseiros, rotina das pessoas, né, as pessoas
incrivelmente estão preocupados com conteúdos autênticos, né. Então a gente precisa mostrar autenticidade, né. Visão de longo prazo, porque construir uma marca forte não é de um dia para o outro, né, como a gente está falando aqui de relacionamento, né, não é só: "Ah, eu vou uma vez ou outra que eu vou postar, eu vou mostrar minha ONG". Não, tem que ter consistência, você precisa estar ali, se mostrando ali para o seu público. E aí eu trouxe aqui um case da AST, né, só para ilustrar e contextualizar tudo aquilo que a gente falou, né, algumas mudanças que a gente fez, né, visual por conta do rebrand que a gente fez da marca, né, a gente fez, na AST, a gente fez, a construção e o alinhamento do propósito, da missão, da visão e dos valores, né, a gente reposicionou a marca, né, com uma linguagem mais humana, mais acessível, né, a gente criou uma identidade visual clara e se vocês verem aí no vídeo, a gente aplicou ela em alguns pontos de contato, né, para ser consistente com o que a gente estava falando. Aqui ficou o som. E a gente definiu, né, um tom de voz institucional, a gente fez um planejamento, né, para ter uma rotina ali de conteúdo. E o que que isso mudou, né, o que que isso gerou, né, para gente, né? A gente conseguiu ter publicações mais conectadas, né, com o público, né, a gente tem um posicionamento mais institucional, né, de identificação, né. O conteúdo ele está presente em todos os canais, a gente botou na rede social, a gente botou no site, no WhatsApp, no ambiente físico também, porque o ambiente físico também precisa se conectar com o digital, né. Toda equipe tem que estar alinhado ali na comunicação, de ter a mesma clareza, linguagem, conhecer o propósito, a missão, visão e valores. A gente fez um evento para divulgar isso, né, tanto para os colaboradores, tanto para os parceiros, que isso é importante estar alinhado, né, estar comunicado, né. E o principal, né, em todas as nossas comunicações, a gente reforça o nosso propósito, né, que a gente traz ali no nosso logo uma tagline, né, uma frase, que é o quê? Impactando vidas, construindo o futuro. Então, todos os pontos de contato, a gente traz essa informação para reforçar, né, o nosso propósito, o nosso posicionamento mesmo, para que as pessoas consigam entender, né, e a mensagem ser clara. E isso, né, gerou um resultado que eu vou dizer para vocês orgânico, né, o que que significa orgânico? Sem investimento algum, né, a gente todo dia a gente consegue vários seguidores, né, espontâneos, as pessoas vão lá. Por quê? Porque viu lá no muro o nosso nome, a gente botou lá no cantinho, né, siga nas redes e tal, 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 então a gente trabalhando consistentemente essa mensagem, então a gente teve, né, mais de 43.000 visualizações, mais de 15.000 só no último mês. Dessas, a gente teve 586 interações, curtidas, comentários, compartilhamentos, vários novos seguidores, né, 46 conteúdos que foram compartilhados, que as pessoas compartilharam nas redes sociais, né. A gente teve um crescimento de mais de 43% no alcance de contas, porque as redes sociais, geralmente o algoritmo lá, ele acaba transmitindo só para as contas que te seguem, mas no nosso, se você se tornar relevante, ele espalha, né, para outras contas, para outros públicos, né. E no nosso caso, a gente conseguiu atingir 26% do público que não era seguidor nosso, um público novo, né, que conheceu e se conectou com a nossa missão ali, com o nosso propósito, então isso é bem legal. E o que que a gente percebeu também, né, o maior engajamento, né, das pessoas, a gente tem vários comentários, as pessoas falando do projeto, do impacto, contando a sua experiência que teve também ali fisicamente na instituição, isso é bem bacana, né. As pessoas entenderem melhor o que a gente faz, né, o nosso propósito, as pessoas conseguem entender de fato por que que a gente existe, por que que a gente está aqui, qual o impacto que a gente está gerando, né, no ecossistema todo, né. Ter um orgulho interno, as pessoas terem orgulho de andar com a blusa, né, com o uniforme, com a marca, né, junta, isso é legal, né.
não só a equipe, mas os parceiros, né, os atendidos, eles começarem a se sentir representados também, e a gente tem mais autoridade digital, né, a gente ser reconhecida, né, como ainda mais na era digital, que é muito importante, como um agente de transformação social, que é o que a gente está querendo, né, mostrar, né, o nosso papel ali, nossa contribuição. E aí, agora já finalizando, já falei bastante, eu sei que é muito conteúdo, é muita informação, mas eu quis concluir aqui com uma mensagem que eu acho muito importante, né? Que cuidar da sua comunicação é cuidar da sua causa. Então, é muito importante, né, a gente ser uma SC que comunica bem, né? A gente sendo uma SC que comunica bem, a gente vai inspirar mais confiança, a gente vai inspirar mais transparência e clareza, né? Vai fortalecer a nossa credibilidade, né? Perante todos os públicos que a gente tem, né? As marcas que emocionam, elas transformam, né? Quando a sua comunicação, ela toca o coração das pessoas, você não apenas vai informar, mas você vai mobilizar para a ação e a mudança social. Então, né, eu acho bem bacana, né? Porque quando a gente trabalha, né, para os seis, né, não é só o trabalho em si, né, mas é um impacto muito grande que a gente gera, é uma responsabilidade muito grande, né, que a gente tem na mão, né, de mudar o mundo, né, de fazer algo pelas pessoas. Então, é muito importante que a gente consiga sensibilizar e trazer isso para engajar mais, né? E lembre-se, aí eu trouxe um lembrete ali, sua causa merece ser conhecida, compreendida e apoiada. A comunicação é o caminho para isso. Então, eu encerro, né, essa apresentação. Obrigada aí pela oportunidade. Eu deixo aqui também os meus contatos aqui, vocês querendo tirar dúvidas, né? Eu vou mandar depois essa apresentação, mas querendo uma ajuda e tal, aí estão os meus contatos, a gente continua se falando. E é isso. Coisa linda, Andréia. A gente tem aqui no chat só elogios, né? Muita Ah, legal. informação, né? Que legal que está nessa informação para as pessoas aqui, mas que vai ficar aberto. É muito legal. Eu fiz as pessoas, enquanto elas, né, se organizam para perguntar, né, eu fiz aqui um resuminho bem basiquinho para a gente colocar aqui, lembrar do que a gente quer perguntar, né? Se você quiser tirar sua apresentação para a gente poder se olhar, ficar à vontade. Então, a Andrea trouxe para a gente, né, o quanto que a comunicação é fundamental, né, e que a gente deve ter uma atenção especial, porque traz visibilidade, né, apoio institucional e financeiro, engajamento, isso é muito importante, né, na era digital, hoje em dia não se fala em outra coisa, né, e a gente tem que fazer um bom uso desse engajamento. Apontou para a gente os pilares da comunicação, né, que é a clareza, coerência, consistência, alinhamento com o propósito. Então, isso é muito importante. A gente tem que comunicar aquilo que fala do nosso propósito. Não é, enfim, qualquer comunicação. Tem a ver realmente com a gente. Trouxe os passos, né, fundamentais. São 6 passos, não vou falar todos aqui, né? Mas, enfim, para estruturar essa comunicação, mas muito importante, diagnóstico, planejamento, identidade, conteúdo, e assim vai. Falou também sobre a base, né? Então, a base dessa comunicação, né? Para quem, como, por quê, ou seja, o propósito nosso, né? Missão, visão, valores. Trouxe também os elementos básicos, né, para uma OSC, né, que ela precisa ter. Então, a sua logomarca, a paleta de cores, né, a biografia institucional, né, e o manual de identidade, que a gente é tão importante, às vezes eu vejo as pessoas saem colando de qualquer jeito, né, e tira total estrutura. Então, tem um manual, inclusive para o público interno, né, para os funcionários, não pode ser usado assim de qualquer jeito. Então, falou também, né, da importância de criar conteúdos relevantes. As ferramentas gratuitas eu mesmo não conhecia, né, isso é muito legal. E aí já fica, a André já deu meio que um spoiler, a gente conversou um pouco antes, né, devido à importância do conteúdo, a gente já vai montar aí uma oficina para a gente poder pegar mesmo, né, na prática, essas ferramentas. A gente ainda não tem data, mas por isso que eu falei para vocês colocarem no chat, né, o contato de vocês, não só para te mandar esse conteúdo da André, que é muito importante, mas também para divulgar essa oficina, né? Então, assim, então é importante a gente ter isso, das ferramentas, do uso da IA, né? A IA chegou para ficar, é óbvio que a gente tem que também ter cuidado, né? Porque tem um lado bom e tem um lado ruim, então a gente filtrar de que maneira que a gente utiliza. Outro dia, aí, fazendo um parêntese,
eu estava com pouco tempo, ia fazer uma palestra e eu queria uns apontamentos sobre uma resolução específica da assistência. Aí eu botei lá a resolução, e aí ele me trouxe uma resolução que não era a resolução que eu queria. Né? Talvez eu não tenha me explicado direito, mas se eu não conheço o que eu quero, eu vou dizer, é isso mesmo, e vou botar na apresentação, olha o furo que eu ia dar. Né? Então, acho que saber perguntar também é importante, mas eu conhecer minimamente aquilo que eu quero para poder ter a resposta adequada. Né? Então, ela trouxe também essa importância, né? E aí, a partir dessa comunicação, das ferramentas, medir os resultados até para ajustar a estratégia. Né? Porque às vezes aquela estratégia não foi muito boa, mas eu tenho que medir para saber que é uma boa. Né? E finalizou, né, com os erros mais comuns, né, que a gente faz, às vezes por não conhecer, não ser profissional da área, né, trazendo, né, o que faz diferença na comunicação, né, trouxe o exemplo real, né, da ST. Então, quando você tem uma equipe profissional e dá esse cuidado, né, que diferença que isso faz, né, e finalizou mesmo, fechando com a questão do cuidado da causa. Quando você comunica com todas essas questões, isso significa, na prática, um cuidado com a causa da entidade. Então, isso é muito importante. E aí, a gente vai passar para o nosso momento de debate. Eu não estou vendo aqui, no momento, nenhuma pergunta, né? Só apenas as pessoas falam, eu quero conteúdo, está maravilhoso, eu concordo, está maravilhoso mesmo. Mas eu não sei se alguém quer fazer a pergunta ao vivo, né? Também ninguém levantou a mão. Eu vou fazer. Deixa eu Ah, só fazer uma. Você falou sobre a IA, assim, né? Como eu falei, né? A gente consegue fazer um curso só sobre IA, porque é bem importante, mas uma dica assim que eu até te dou é sobre o chat GPT, sobre o conteúdo que você falou de lei e tal, é muito importante. Você deve estar usando também a versão gratuita. A versão gratuita é um pouco limitada, porque o banco de dados deles é até 2021. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. Mas hoje a IA, você consegue pedir para ela pesquisar. Então, quando você for trabalhar alguma coisa com lei, alguma coisa com conteúdo que você precisa que esteja atualizado, você peça para ele pesquisar na internet. Ele consegue pesquisar e trazer para você, do que ele trazer o banco de dados que ele tem, entendeu? Então, a gente consegue personalizar também, né, e personalizar também, porque às vezes ela também tem alguns vieses, né? Então, mas a gente consegue depois, a gente monta um outro evento para falar sobre IA, porque é muita coisa, mas era só para falar sobre é isso, isso. valeu a dica. Tá vendo como é importante a gente fazer essa oficina? Porque isso facilita muito, otimiza o Muita nosso vida. Não, tempo. assim, eu trabalho com IA aqui fazendo contrato, tá? Assim, também. Análise de contrato. Bota os contratos, ele analisa, me diz o que mudou, o que não mudou, o que tem que mudar, o que não tem que mudar. E assim, e tendo esses cuidados, né? De pesquisa tal legislação, vai lá na internet, aí ele vai lá e busca as fontes e tal, e te mostra aonde ele buscou. Então tem que ter o prompt faz toda a diferença na hora que você você vai falar com a IA, entendeu? Faz muita diferença. Olha, gente, não. Tem que ter, André, essa oficina tem que ter. Não tem jeito, né? Vamos marcar, né? E aí, gente, não deixe É de colocar o muito contato de legal, vocês aí no gente. chat para comunicar para vocês essa oficina. Porque, assim, aqui é virtual, né? A gente pode ter muita gente. Mas quando a gente fala de oficina e uma oficina prática, também não vai dar para ser muita gente. Então, obviamente, a gente vai privilegiar quem está aqui, que vai ser uma continuidade dessa palestra, né? Mas, enfim, coloquem aí. Eu não sei se alguém tem uma pergunta. Eu tenho aqui 3 questões para você, Andréia, que eu anotei aqui. Mas não sei se alguém quer falar primeiro, antes que eu pergunte, se alguém quer falar. Oi, Fale, Paulo. gostei muito da apresentação, explicações extremamente necessárias, né? Mas a parte que eu mais adorei, antes de citar, quero lhe dar os parabéns, Obrigada. foi muito útil, mas a parte melhor é que podemos ter ajuda na hora de fazer, pois toda essa aula não é o suficiente para praticar pela primeira vez, e já que temos o apoio,
eu achei muito excelente. Parabéns, muito obrigado. Felicidades para você em tudo que você faça e continue tendo sucesso. Um abraço. Obrigada, obrigada. É, Legal. é muito legal, porque assim, no assessoramento a gente tem não só as entidades, sejam formalmente, né, constituídas, mas a gente tem movimentos sociais, né? O Paulo faz parte do Movimento Nacional de População em Situação de Rua. Então, assim, é muito legal que a gente pode aproximar, né, trazer questões mais profissionais para apoiar causas que são extremamente importantes. Né? Então, assim, é Sim. muito legal o Paulo estar aqui. Certamente, Paulo, você vai ser convidado junto com o movimento para fazer essa oficina. E eu acho que isso é algo que precisa ser replicado também nas outras entidades. Né? A gente está próximo às pessoas que mais precisam, né, que possam acessar. Isso não pode ser petit comitê, tem que ser algo ampliado. Né? Então, isso é muito É. importante o que o Paulo trouxe e a gente fica feliz de estar podendo apoiar. Eu sempre falo, conhecimento, a gente não pode segurar, conhecimento é para passar, para que mais pessoas possam acessar e a gente tenha qualidade naquilo que a gente oferta. Né? No final das contas, a gente está falando de política pública, qualidade, né, na política pública. Então, isso é muito legal. Não sei se mais alguém tem alguma questão. Aí o pessoal começou a botar os endereços lá no chat para É. poder responder. Tá certo. Antes, então, enquanto as pessoas se aquecem, eu tenho 3 questões, Andréia. Primeiro, eu queria pedir que você falasse um pouco mais sobre a organização interna, né? Porque assim, é muito importante a gente ter essa comunicação, mas a equipe precisa entender isso, porque às vezes a gente vê um distanciamento entre o que se fala, o que a gente externa, né? Por isso que a gente está falando de comunicação externa, mas interna. Então, aquilo que a gente comunica tem que refletir aquilo que a gente efetivamente faz, né? Que a comunicação é isso, é botar para fora o que a gente faz, e não o contrário, né? A gente está comunicando uma coisa e, caramba, deixa eu arrumar aqui meu quintal, que não é isso. Né? Então, a gente precisa repensar se não está. Então, falar um pouco sobre essa importância, né, de como é que a gente pode melhorar essa comunicação e alinhar e, como é que eu vou dizer assim, igualar, digamos, aquilo que a gente fala com o nosso público externo e com o público interno. Os cuidados, acho que você falou um pouco isso, mas com a divulgação das histórias, acho que isso traz esse dado de realidade do impacto, isso é muito importante, mas o cuidado que as entidades precisam ter ao publicar uma história, que a gente está falando de um sujeito, e às vezes a pessoa está colocando que ela está tão agradecida, mas questões muito particulares, pessoais, que a gente deve filtrar ao colocar. Né? Então, falar um pouco como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente fala daquilo, daquela realidade, tudo mais, mas também preservando a individualidade, as questões específicas dos sujeitos, né? E a outra eu já acabei falando, né? Na verdade, não tem 2 perguntas numa só, que é a questão da aproximação, entre o que a gente divulga, o que a gente fala e o que a gente faz. Então, é isso. Então, primeiro passo, né, é realmente você fazer uma análise, você se conhecer, né? Quando a gente não sabe quem a gente é, quais nossos pontos fortes, nosso ponto fraco, nossas ameaças, como você falou mesmo, o que que eu posso falar, o que que eu não posso falar, né? Então, é o ponto de partida, né? Eu preciso ter isso alinhado, né? E o que eu falei, o propósito, missão, visão e valores são importantes, é o início de tudo. Para que que eu existo? Eu não preciso ter isso estruturado nesse nível que a gente colocou, mas entender, né, por que que eu existo? Por que que eu, instituição, estou ali, né? E é um trabalho de cultura mesmo. E um trabalho de cultura, ele é um trabalho diário, eu trabalho o tempo inteiro. Você repetir aquilo que você acredita. Então, por exemplo, no caso da ST, né, tem a nossa equipe não é muito extensa, né? Sou eu, Luísa, e tem as jovens que ajudam, né? A Maria Eduarda, que é ótima e tudo mais. Mas a gente está sempre ali conversando, alinhando ali a comunicação, alinhando as ideias, alinhando ali, porque a gente tem um norte, a gente tem ali o propósito, a missão e a visão, né? A gente tem ali já isso mapeado, né? Onde a gente quer chegar. Então, primeiro passo é entender isso, né? Onde eu quero chegar, por que que eu existo, né? Qual é a minha causa, né? Para você conseguir ser consistente e você repetir isso o tempo inteiro. A questão é essa, não existe fórmula mágica, é repetição, até porque você vai ter mudança, uma hora entra um, sai outro, vem outro, isso precisa
está muito bem estruturado. Por isso que a gente até fez questão de colocar também na parte física para as pessoas entrarem e visualizar aquilo ali, né? Então, a gente precisa, né, repetir, né? A comunicação ela precisa ser repetida, ela precisa ser a gente não só comunica, a gente educa também, né? E a gente sabe que o educar, né, a repetição faz parte, né, da gente afirmar, né, aquilo ali. E em termos de LGPD, né, também, que é a outra pergunta que você fez, da questão dos dados, da imagem, também precisa ter muito cuidado realmente, porque hoje a gente tem, né, a LGPD, que é uma lei, né, geral de proteção de dados, né, onde você precisa ter o cuidado, ainda mais quando você trabalha com ONG, que você trabalha com pessoa física, né? Quando é empresa, você não precisa ter muito esse cuidado, né? Mas quando é pessoa física, você precisa, às vezes você tem dados sensíveis, então a gente precisa ter essa coerência, né, do que expor, né? E aí vai também, eu não trouxe isso, mas a gente precisa ter um código de ética, um código de conduta também muito bem estruturado. Eu não trouxe esse assunto, mas é um assunto importante também de você mapear, porque os teus valores, o teu propósito, a missão também vai estar ali nesse código. É importante, né? De que forma eu vou expor, né, aquela história, né? Porque assim, a ideia de expor a história para sensibilizar é realmente, né, trazer um pouco do seu trabalho, mas você tem que ter o cuidado ali para você não não entrar ali na vida pessoal daquela pessoa. E outra coisa, tudo tem que ser autorizado, né? Você precisa ter autorização, né? Todas as nossas comunicações que a gente faz de rede social, né, que envolve pessoas, que envolve imagem das pessoas, você precisa pedir autorização. E outra coisa, pela lei da proteção de dados, isso até é muito complicado, porque a pessoa pode revogar a qualquer momento. A qualquer momento ela pode dizer, não quero mais que apareça, e pela lei você precisa ir lá excluir ela de todos e garantir isso, que você excluiu ela de todos os dispositivos. Então, isso é uma questão também que a gente precisa ter atenção. Então, André, antes que outra pessoa fale, você falou de algo que aconteceu, não sei nem qual foi o desdobramento disso, né? De uma pessoa que a gente atende aqui e que a gente encaminhou para uma outra instituição parceira, né? Que faz um trabalho muito sério, muito sério. Mas, é, na hora, a pessoa, que é fato, né? A gente faz, entra, já a pessoa autoriza, né, a imagem e tal, e aí, em dado momento, a pessoa não queria mais. E aí ela não autorizou mais. E pediu para retirar a imagem. E a imagem dela não foi retirada. Ela foi convidada a sair porque não tinha autorizado, que tinha que ser e tudo mais. Ficou muito ruim. E aí a pessoa foi recorrer ao Ministério Público, né? Então, assim, é um direito que a pessoa tem, né? Sim, A imagem é dela. Então, sim, assim, se ela autorizar, beleza. Se ela não autorizar, que vai fazer uma conta. Ela não autoriza. Olha, quando estiver tirando foto, você já sai e tal. Que é o direito dela de não querer, é sua imagem, sim, né? sim, E aí ficou muito ruim, muito ruim. A gente sim. ainda tentou dialogar, orientar, mas me parece que não fluiu. Então, é um cuidado que a gente precisa ter realmente, porque senão aquilo que seria algo que vai beneficiar a entidade pode ser um problema muito grande, Sim, inclusive sim, tem que estar judicial, né? preparada. E tem que ser, a própria lei de proteção de dados, né? Ela obriga você a rastrear, né? Você precisa ter rastreabilidade com aquele material que você divulgou. Você tem responsabilidade sobre aquilo ali. Então, se a pessoa pedir para excluir, você precisa excluir. É claro, se alguém printou, se alguém copiou, aí você não tem responsabilidade sobre aquilo. Mas a fonte geradora, a pessoa que gerou, precisa excluir. Eu tive um problema aqui, inclusive até o site que eu estou fazendo novo, eu estou usando IA em tudo para a gente não ter esse problema. Eu estou usando, eu só falei assim, só não pode ter ninguém parecido com IA, né? Senão a pessoa vai dizer que é ela. Mas assim, eu até usei algumas coisas, eu uso IA, né? Para o meu negócio, né? Que faz sentido, porque a gente fez um case, a gente precisava divulgar, né, um case lá, contar uma história de um serviço que a gente fez, a gente estava concorrendo num concurso e tinha tempo para entregar, e a gente fez, lá gravou, gravação sabe que demora, tem roteiro, nananã, fizemos, só que 2 dias, a gente já estava tudo pronto, 2 dias antes de entregar, o cara, um dos principais
teve uma discussão, o cara pediu demissão, o Saul falou assim: olha, não quero mais aparecer. E aí, o que que a gente faz? E foi um caos que a gente teve que tirar a imagem dele e tudo. Então, assim, faz parte, tem que ter rastreabilidade, a gente tem sim responsabilidade, né? Inclusive, a gente precisa. Tem algumas comunicações que a gente precisa fazer antes do evento, assim como você fez na hora da gravação, isso foi ótimo também, mas até para evento mesmo, tem gente que coloca banner, você tem que deixar isso muito bem ali exposto, né? Que você está captando a imagem daquela pessoa. Isso é muito importante também. Ter esse A gente cuidado, né? acabou, é porque os assuntos, eles É têm muita a coisa. confluência, né? Mas, assim, essa questão da LGPD, inclusive, a gente já teve uma palestra aqui sobre a LGPD, e eu já estou vendo que a gente vai ter que chamar novamente, a gente tem um conhecido que é especialista na OAB, né, na LGPD, mas, assim, isso é muito sério. Inclusive, por exemplo, quando a gente faz inscrição em formulário, você pede dados, você tem que dizer ali, né, os cuidados que você vai ter com os dados pessoais daquela pessoa. Eu canso de ir, por exemplo, às vezes, num edifício público, eu vou falar, por exemplo, lá na Central do Brasil. Eles têm a mania de ficar pedindo lá, agora eles tiraram, mas um livro que você coloca lá e você tem que botar o seu CPF. Eu falei assim, olha só, não vou botar o meu CPF aqui, está todo mundo vendo meu CPF, é dado sensível. E aí a pessoa vai falar para você, olha, não é contra você, qual é o cuidado que vai ser dado com meus dados. Não está privado, todo mundo vendo que chega aqui a hora e o meu CPF, não vou colocar, né? Então, assim, quando a gente faz um formulário, a gente também tem que ver qual é o dado que a gente vai usar e como que a gente garante o sigilo daquela informação, né? A gente que está na instituição, fazendo uma inscrição, operando aquilo ali, os funcionários também têm que ter o compromisso com aquele dado que ele está botando ali. Isso é Sim, muito sério, né? Então, sim. realmente vai ser outra palestra, certamente, porque E é algo que a voltando, gente lida o tempo todo. Como é que a sim, gente lida com isso, né? sim, e eu vou te dizer um pouco mais, assim, em termos de marketing e comunicação, né, em parte visual, porque você está falando aí da parte mais burocrática, mas na parte, quando você vai para site, quando você vai para rede social, nananã, você precisa ter a que a gente chama de política de privacidade amplamente divulgada, né? E aí, por exemplo, o site da ST mesmo, a gente fez uma política, né, de privacidade. Você tem que colocar no seu site, e não só de privacidade, mas de cookies. O que que é cookies? Porque os sites você consegue gravar toda a interação que a pessoa tem quando ela entra no teu site, tá? Por exemplo, aqui eu consigo saber, né, no meu sistema, onde ela entrou, onde ela ficou, o que que ela fez, quanto tempo ela ficou, até para onde ela leu mais. Por quê? Isso tudo é informação para eu gerar conteúdo, tá? Hoje a gente consegue mapear tudo. Na internet, nada é anônimo, nada, você está sendo vigiado o tempo todo. E é obrigado, hoje em dia, isso já é a norma, né? Você tem que ter uma política para a pessoa aceitar cookies, ou seja, eu aceito ser rastreado ou não. Então, todo site que você entrar, você pode observar que você vai precisar aceitar aquilo ali, né? Então, isso também faz parte da LGPD, isso faz parte da norma, e você precisa ter uma política de privacidade, tá? Que aí você vai dizer como funciona tudo isso, né? Como você está falando aí. E até para você dizer para a pessoa que se ela não quiser que o dado dela seja compartilhado, como é que ela faz para excluir? Você tem que dizer lá qual o contato que ela vai fazer, para qual e-mail que ela vai solicitar, você tem que dizer isso na política de privacidade. E ela tem que aceitar a política de cookie, porque se ela não aceitar, você não pode gravar os dados dela. Então, assim, na parte digital, hoje, também já tem essas ferramentas que a gente precisa também ter essa atenção quando a gente faz um site, né? Quando a gente começa a divulgar conteúdo, a gente também tem que olhar, mas esse é um outro, já é um outro assunto, né? Mas é bem, bem interessante e relevante de se falar. É. A gente tem aqui uma pergunta que tem a ver com a LGPD, mas que você falou, que aí eu vou passar para você dar a sua fala com relação a isso, e aí já peço para você fazer as suas considerações finais, né? Então, entendendo que as pessoas se sentiram contempladas com aquilo que você colocou, com o debate que a gente está fazendo aqui, tá? Legal. E depois vou passar para o Davi, se o Davi quiser falar alguma coisa sobre a discussão, né? Falar um pouco sobre as nossas redes, para a gente finalizar. A Sim. Marleide, ela coloca assim, na oficina de LGPD, vai ter aula sobre rastreio? Fiquei curiosa sobre como fazer. Então, assim,
Eu não sei, mas aí, como você falou do rastreio, eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso, do que se trata, como é que é, Tá. e depois fazer suas considerações finais. A palestra, né, essa palestra que eu dei foi muito baseada na comunicação, né? Eu trouxe alguns elementos de marketing, mas foi mais comunicação. E essa parte de rastreio, ela tem muito a ver com marketing, né? O marketing, você hoje, né, tem muita ferramenta, né? Por exemplo, quando você faz um site, onde a gente chama que é taguear, né? Você tagueia todo o seu site e rede social. Você bota alguns códigos lá, né? No seu site, você bota na sua rede social. Hoje as redes sociais elas já te permitem que você coloque códigos do seu site nela e aí você consegue monitorar quem entra ali. Tá? Então, assim, com isso, você consegue saber aonde a pessoa entrou, né? O que que ela fez, né? E tem sistemas, inclusive, que aí você consegue interligar e você vê toda a história de relacionamento com aquela pessoa ali. Você consegue entender toda a interação que você teve com aquilo ali. Inclusive, com essa informação, você consegue fazer o que a gente chama de remarketing, que é o famoso, aquele monte de propaganda que a gente recebe ali, né? Ué, eu não estava pesquisando isso, e aí você, pô, como é que ele adivinhou que eu quero aquilo, né? E na verdade isso se chama remarketing, né? Ele pega todo o seu histórico ali de acesso, ele entende o que você se interessa, e aí ele vai te apresentar uma propaganda daquilo ali, conteúdos voltados àquilo ali, e você consegue fazer isso através desses links que você coloca no site, né? Inclusive, você consegue gerar listas, que a gente chama listas de lookalike, e aí você configura uma campanha e ele busca aquelas pessoas ali, perseguem aquela pessoa ali. Então, assim, só que isso não seria LGPD, seria mesmo a área de marketing mesmo, as estratégias de campanhas de marketing é um outro assunto também, que é bem interessante também de se falar, que você consegue hoje, tem milhares de recursos que você consegue para poder capturar lead, né? Enfim, que a gente chama de lead, que é o prospect ali, que é aquela pessoa ali que te interessa, né? Que é o teu público-alvo, né? Então, hoje é isso. É isso, gente. Obrigada aí. Espero ter podido ajudar vocês aí com conteúdo. A gente que agradece imensamente, né? Muitos elogios e realmente muito bom, muito bom. Passa aí, Obrigada. Davi, para a gente poder depois encerrar, falar um pouco das nossas redes. Olá, eu sou o Davi, eu sou administrador da ST, e eu tenho que agradecer mais uma vez a André por esse trabalho. Ela abraçou a ST como voluntária, e eu acompanho desde de perto, né, até na escolha das cores de tinta, estivemos presentes nas lojas e tudo mais. Então foi muitos finais de semana de dedicação, no único período que ela tem disponível, né? E um trabalho que está sendo reconhecido, todo mundo altos elogios, né? Até o próprio Campo Maguire pediu até para compartilhar o vídeo da apresentação do evento que tivemos aqui, do lançamento, do nosso lançamento oficial da marca, né? E, e bola para frente, né? Estamos aqui um trabalho bem gratificante, e temos muito que agradecer. Davi, fala para o pessoal, se o pessoal quiser seguir a gente, vai digitar o que lá na internet, Sim, Sim, isso aí. AST.social. viu, gente? AST.social, e aí vocês vão poder ver, então, as nossas redes, nossas publicações, isso é bem legal. Então, gente, eu vou pedir para a gente encerrar mesmo agora, assim. Quem puder abrir as câmeras, vamos fazer um print aí, puder abrir, para a gente registrar esse momento. Né? Enquanto isso, eu vou parar a gravação, né? Que agora a gente vai printar para terminar, então, esse momento.